Ajude o canal por compartilhar esse vídeo, curtir e também se inscrever no canal. Vamos para mais um vídeo. Mas vamos voltar aqui. A gente está falando sobre storytelling. Storytelling é uma forma de chamar a atenção. Gabriel sabe muito disso. Quando você vai editar vídeo, você sempre coloca ali toda uma estrutura para ter começo, meio e fim. Antes de passar para o Gabriel, só anota isso aqui, ó. Pente. Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Um storytelling ele tem 5 pilares fundamentais: personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Quando você for contar uma história para alguém, quando você fala a data, o tempo que aquilo aconteceu, se foi à noite, se foi de dia, se foi de manhã, isso tangibiliza melhor a imaginação da pessoa. Quando você fala o espaço que aconteceu, se foi numa floresta fria, úmida, ensolarada, isso tangibiliza a imaginação das pessoas. Elas conseguem enxergar mais claramente aquilo que está sendo contado. Gabriel, storytelling, vai lá. É uma das formas de chamar atenção e uma das principais ou não? Eu acho que quem quer trabalhar no audiovisual, e aí eu vou me estender, quem quer trabalhar com marketing, no geral, tem que ser um bom storyteller. Ela é a base. Antes de você pensar em qualquer técnica de vendas, ou para produzir um vídeo, ou para produzir uma live, Ou para ganhar uma eleição? ou para ganhar uma eleição, você precisa ter bem definidos os elementos dessa narrativa. Porque no final das contas, as pessoas não se apegam às informações complexas, as pessoas se apegam às informações simples. E as parábolas e as histórias existem para simplificar mensagens complexas. E dentro do inconsciente coletivo, e Jung já dizia isso, animais estão presentes no inconsciente coletivo, tá? O animal foi o primeiro ser que gerou vida para o ser humano. O primeiro símbolo que a gente desenhou numa caverna foi de um animal, porque a gente matava os animais para ter comida, para ter pele, para ter o sangue, para ter o dente, para ter o chifre. Então os animais, inclusive, no passado eram deuses, era o animismo. Então fábulas também são muito utilizadas para ensinar crianças. O que é uma fábula? Nada mais é que uma história cujos personagens são animais. Então tudo isso é pensado, tá? Toda vez que tem remake de Rei Leão, vende pra caramba, não à toa. Mas vai lá, senhor Douglas, você que é um excelente vendedor. Você falou de storytelling, eu lembrei a primeira conversa que eu tive com você na sua casa. Né? Foi quando você me chamou pra gente bater um papo, pra você ver se eu estava apto a estar aqui dentro com vocês. E eu usei a técnica de storytelling com você. A gente estava sentado num banco, no Sentado. jardim, à tarde, Com o Thor do lado, tomando um chá. tomando um chá. Muito bom. E quando a gente começou a conversar, você falou, como você aprendeu a vender? Aí eu contei a minha história lá de trás. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu não conversava com ninguém, depois eu fui trabalhar como garçom, desenvolvi a minha fala. No meio da conversa, falou assim, não precisa falar mais nada. Amanhã você tá comigo. Isso. Você fica lendo biografia de muita gente, mas às vezes você esquece de ler a sua própria biografia. Dentro da sua história existe ouro. Quando ele começou a contar a história dele, eu já vi que ele tinha passado por alguns aspectos na vida dele que falei, cara, esse cara é um excelente vendedor. Então sua história conta muito sobre você. Você só não pode ser prolixo. Tem que ter cuidado com isso. Sim. Que às vezes o ego da pessoa é tão grande que ela fica contando demais a história dela e ela esquece que ela está conversando, está num diálogo, está numa mesa e só fica falando sobre ela. Então cuidado para não ser egóico, tá? Conta a sua história muito mais como uma fonte de inspiração. E isso aí entra até como um gatilho de venda também. Né? Quando eu vou vender alguma coisa, quando eu vou ofertar alguma coisa para alguém, eu primeiro ouço toda a história dela, para depois eu contar a tua história e a história do produto. Exato. Então o storytelling ele é uma via de mão dupla. Não é só eu querer contar a história da empresa ou do produto. Mas a primeira pergunta que você faz é, me conta um pouco sobre você. Legal. Porque assim a pessoa ela se emociona a ponto de ela mesma perceber que ela precisa daquilo. Fantástico, Douglas. Peça para as pessoas contarem a história delas. Isso induz uma substância chamada de ocitocina, porque aumenta a sensação de pertencimento. Então, você quer ganhar uma pessoa, pede para ela contar a história dela. Gilberto, mas eu tenho que ficar ouvindo a história dela? Pelo menos fica assim, ó, é mesmo? Nossa, você pode estar pensando em outra coisa, mas sinta-se presente quando ela estiver contando a história dela. Você vai liberar ocitocina nessa pessoa. Mas me fez lembrar uma coisa muito importante, viu, Gabriel? Uma história sobre história.
Na década de 70, tinha um dono de uma loja de brinquedos. Essa loja chamada de Kenner. E ele não estava vendendo nada. Não estava vendendo, ele estava passando por uma crise financeira. Aí ele estava num jantar e conversou com um amigo dele, falando que não estava legal as vendas. Aí o amigo dele disse assim, faz assim, ó, vai ali e conversa com o namorado da minha filha. O nome dele é Jorge Lucas. Bate um papo com ele, que ele é um menino inteligente, ele pode até te ajudar a vender mais lá. Aí foi lá, o dono da Kenner, que é a loja de brinquedos, conversar com o Jorge Lucas, que só tinha 21 anos de idade na época. Ele falou assim, e se a gente pegasse os brinquedos que você tem na sua loja e fizesse um filminho deles? Contasse uma historinha deles. Daí o Jorge Lucas pegou os personagens e criou um filminho chamado de Star Wars. O filminho. Daí os meninos iam até o cinema, assistiam o filminho Star Wars e saíam enlouquecidamente em direção à loja para comprar os brinquedos. Foi dali que a indústria dos brinquedos percebeu que a melhor forma de lançar brinquedos é através de storytelling, é através de filmes. Você que mexe, por exemplo, com ornamentação de festas de criança, já pensou se não fosse a Disney? Quanto de dinheiro que essa galera não ganha simplesmente porque a Disney lança uma história? Tem um documentário na Netflix, acredito que chama História dos Brinquedos. Oh, muito bom. Chama Brinquedos. Brinquedos, né? No segundo episódio conta essa história que eu acabei de E falar. conta muita história de todos os brinquedos. Se você for olhar o padrão, quase todos eles são assim. Cria uma história para vender o brinquedo. Então, se a gente consegue fazer isso com o brinquedo, que a gente está atingindo um público infantil, imagina com o negócio da galera aí dos comentários. Qualquer história vende. Brinquedo é só pra criança? Nem Eu sempre. acho que depois que a gente cresce, os brinquedos mudam, mas continuam sendo brinquedos. O brinquedinho do Douglas é o carro, né? Eu particularmente gosto. Tem que ter uma historinha pra vender um carro, cara. Muita. Tem. Inclusive, eu fui vendedor de carro também e eu contava muita história e pouco carro. Muito bom. Ó, primeiro tópico sobre como prender a atenção das pessoas, como entrar na mente das pessoas. Foi Psicologia das Cores que a gente comentou. Isso. Segundo, storytelling. E lembra do Paint. Coloca aqui nos comentários assim, ó, Paint, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Quando você conta com esses fundamentos, você explora melhor a imaginação das pessoas. A adjetivação é excepcionalmente... É muito importante em storytelling. Você já viu o narrador de futebol? Sim. Aquele que tá lá no rádio. E olha pro gol, enquanto que o cara lá da TV tá assim. E olha o cara lá chutando a bola. Por que o radialista ele usa de tanta emoção e tanta adjetivação? Porque ele não tem o canal sensorial da visão. O pessoal só tá ouvindo. Então quer dizer que ele tem que adjetivar demais e contar muita história e falar de muita emoção para prender a atenção da pessoa na rádio. Já na TV é muito mais fácil porque a pessoa está vendo. E sem falar que o storytelling não precisa ser uma coisa que já aconteceu. Você pode criar um storytelling futuro. Né? O Gabriel falou de carro, eu lembrei de uma história. Uma vez eu fui vender um carro para um rapaz, ele tinha uns 18 anos. E ele veio comprar um carro simples, eu precisava bater minha meta, então eu fui ofertar para ele o carro mais caro que a gente tinha na loja. Aí eu falei para ele, vamos só dar uma volta, depois você me conta o que foi. Assim que a gente saiu, tinha um pessoal no bar, eu falei, buzina pro pessoal, pô. Ali, não, que não sei o que, daí eu coloquei a mão ali, buzinei pro pessoal. O pessoal nem olhou, nem ligou. Eu falei, tá vendo, pô, o pessoal olhando pra você? Imagina você numa sexta-feira, saindo com esse carro, você vai buscar sua namorada, você buzina. A rua inteira vai te olhar. Aí eu comecei a criar histórias na cabeça dele, o que ele poderia fazer com esse carro. Terceira forma de chamar a atenção, buzina. E no final ele comprou o carro. Show. Isso aí foi o Douglas induzindo um story doing. Story doing e storytelling. O que é storytelling? É o ato de contar uma história. Mas story doing é o ato de criar, de vivenciar uma história. Por que a Bíblia e o cristianismo são um movimento tão forte? Por que cristianismo o pessoal tatua no braço? Por que o cristianismo o pessoal pendura uma correntinha aqui, ó? Porque é um storytelling que veio de um story doing. É um fato que aconteceu que depois foi narrado. Quando o fato é ocorrido e depois ele é narrado, ele fica mais forte ainda. Cria significado de marca. Mas esse é um outro assunto.